Retornamos com o programa Café com Direito. Hoje, mais informação sobre viagem para o exterior, o que pode, o que não pode, qual é a sua cota, né? E quais são as consequências, o ônus, no caso de você trazer uma mercadoria de outro país que ultrapassou a sua cota e você não está querendo pagar o tributo devido. Doutor Paulo, a questão, por exemplo, eu já tenho produtos importados de outras viagens ou de outras compras. Certo. E eu vou precisar levar aqui, por exemplo, o meu computador, ele é instrumento de trabalho, mas é um produto importado. Eu preciso fazer uma declaração prévia para poder sair do Brasil? Como, por exemplo, eu sou, outro caso, eu sou um ciclista e eu tenho que levar a minha bike, que é uma bike diferenciada, é uma bike importada, cheia de detalhes. Eu preciso de nota fiscal, eu preciso preencher formulário para poder tirá-la do Brasil, para não correr o risco de pagar imposto na volta, na entrada? Antigamente, um procedimento, nesses casos, você podia declarar no aeroporto de saída. Atualmente não precisa mais, ou seja, se você tem um bem e tem a nota fiscal, você só vai precisar comprovar na entrada. Ou seja, você já está com um bem, com nota fiscal, tudo regular, você pode sair do país livremente. Quando o seu retorno vai ser pedido a comprovação, aí você apresenta a nota fiscal quando você adquiriu esse bem. Por isso é que quando você compra um produto no exterior, que mesmo estando abaixo da cota de 500, que teoricamente estaria isento de fazer a DBA, talvez seja conveniente que a pessoa faça a DBA para comprovar que aquele bem foi trazido em uma viagem anterior. E você tem já um documento que comprova que quando você viajou, você estava abaixo da cota e está comprovando que o bem foi adquirido no exterior, mas foi tudo regular, ou seja, utilizando a sua cota de isenção numa viagem anterior. Facilidades, a tecnologia nos trouxe algumas facilidades. Dentre elas, compras pela internet. Né? E tem alguns sites e alguns países, tipo assim, compra diretamente da China. Né? Vamos, compre preços módicos, se anima todo mundo e começa a comprar, né, pela internet produtos importados. Como é esse controle, né, feito pela questão postal, via postal? Há um controle maior? Como que o cidadão ele se resguarda de que ele está comprando um produto e que ele está sendo tributado ou que foi tributado de alguma forma? Quando ele compra diretamente do exterior, através dos sites de alguma empresa no exterior que encaminha para o Brasil, ele está no sistema do regime tributário unificado. O que seria isso? Ele vai pagar uma alíquota única de 60% do valor desse bem. Ou seja, compra o bem no exterior, quando chegar no Brasil, se for via Correios, o bem vai ser encaminhado para a agência mais próxima desse contribuinte. O contribuinte vai ser intimado a comparecer a essa agência e lá, para retirar o bem, ele vai pagar 60% do valor desse bem. Se for de uma empresa de courier como uma UPS, como uma FedEx, eles recolhem o imposto antes, ou seja, quando eles vão levar à casa do contribuinte, já está recolhido o imposto. Ou seja, na questão tributária, o contribuinte pode ficar tranquilo que não vai ter nenhum problema. Outra informação é que quando você compra no exterior, se for, não a compra, mas se alguém, um parente, um amigo seu estiver no exterior e mandar para você um presente, se for até $50, esse estará isento da cobrança de qualquer tributo. Acima desse valor será tributado, mas teria que ser de pessoa física para pessoa física, ou seja, é um parente, é um amigo, um conhecido. Não se trata aí, no caso, de uma compra, seria pessoa física para pessoa física. No caso de compra, seria 60% a tributação incidente sobre esse produto. E no caso específico dos sites no próprio Brasil, de você comprar equipamento, qual é a segurança de quem está comprando pela internet, de comprar em uma loja que o produto tem origem, né? Um produto, por exemplo, eu estou comprando, como você mesmo disse, um site tipo Mercado Livre, né? Qual é a segurança que eu tenho de que aquele produto tem origem? Nenhuma. Não tem como, a própria Receita não possui um selo, não tem nada que passe essa segurança para o contribuinte? Infelizmente não. Infelizmente hoje o Mercado Livre ele funciona como quase um verdadeiro entreposto de mercadorias ilícitas. Infelizmente essa é a realidade que a gente verifica. O que o contribuinte pode fazer e observar é quando ele sabe que um produto custa, por exemplo, R$100 e está sendo ofertado a 30, 40, ele tem que desconfiar que alguma coisa está errada.
A Receita Federal realiza periodicamente, na Central dos Correios, aqui em João Pessoa, operações para pegar exatamente esse tipo de produto, que ele já está aqui dentro do Brasil, ele entrou de um modo irregular, é vendido em grande parte no Mercado Livre e as pessoas compram. Aí quando eles chegam na Central dos Correios aqui, a Receita vai lá, faz uma fiscalização, verificando a apreenda desses produtos, os produtos são retidos. Por exemplo, uma câmera fotográfica que custa R$5.000 no site lícito, Submarino, por exemplo, você compra no Mercado Livre e outros sites não muito confiáveis por R$2.000, R$1.500. Ou seja, o que a gente fala sempre para o contribuinte, quando ele procura a receita, lamentando que perdeu o bem, é que ele observe que se um bem custa R$5.000, não pode ter alguém vendendo por R$2.000. Né? Já é um indício que esse bem não está, tem alguma coisa de irregular com essa transação. E quando você fala assim, esse produto ele vai ficar apreendido, não vai ter como o contribuinte reaver esse produto. Qual é o destino dessas mercadorias, além dos leilões? Qual é o destino e qual é o critério para leilão, para doação desses equipamentos apreendidos pela Receita Federal? Essas mercadorias ela tem basicamente duas destinações. Ou vai para leilão, como você bem disse, ou elas vão para doações. E o valor, por exemplo, do leilão? Tem alguma conta específica que para a União administrar na própria fiscalização? Ela é vinculado? Como? Não, infelizmente não. Isso vai para a conta do Tesouro, que é uma conta geral do governo federal. E as doações e o critério das doações? Deveria ter ficado com a Receita, né, para investimento em estrutura, mas ela fica na conta da União, que acaba retornando para a sociedade também. Tá. E a questão das doações? Qual é o critério e qual é o direcionamento da receita desses bens? Olha, geralmente quem pede doação são as fundações, prefeituras, órgãos governamentais. E o critério tem sido pedido, ou seja, eles pedem, a Receita Federal, à medida do possível, procura atender. Ou seja, prefeituras diversas aí da Paraíba já foram contempladas com doações, as Forças Armadas também. Ou seja, a gente procura atender da melhor forma possível quando os pedidos chegam até a Receita Federal. A gente tem percebido, por exemplo, que aqui no nosso estado da Paraíba, até em outras entrevistas anteriores com o secretário do estado, que nosso estado da Paraíba ele tem um incentivo para a importação. Né? A gente está aqui ao lado de um estado onde tem um porto bem conceituado e com a movimentação considerada. O que atrai? O porquê ainda, né, que todo mundo reclama, que fala que a tributação brasileira é alta, por que ainda se atrai um maior número de importação e está crescendo as empresas importadoras? Olha, as empresas elas crescem porque a economia como um todo no Brasil também está crescendo, na Paraíba também não é diferente, a economia está crescendo, né? A gente percebe isso a olhos vistos. E além aqui do Estado ter o benefício fiscal, que isso aí tem favorecido bastante, a própria economia, ou seja, o que a gente tem observado que a economia como um todo tem crescido e favorecido esse bom desempenho nas exportações. É interesse, então, dessa política do governo hoje em dia incentivar a importação em vez de proteger o nosso mercado interno? Essa política de proteção do mercado interno, que vigorou muito no regime militar, ela existe hoje ainda, mas não da maneira como era, né? Ou seja, hoje em dia o que o governo busca é uma competitividade. É claro que não se quer prejudicar a indústria nacional, né? Mas também não se pode mais viver fechado para o mundo, né? O governo, na medida do possível, procura sempre incentivar que as importações ocorram. Claro que em um determinado mercado, eu posso citar o que aconteceu recentemente com a questão dos calçados. Ou seja, os tênis importados da China estavam sofrendo a sobretaxa do governo federal, porque eles declararam um valor muito baixo que não havia como competir aqui no mercado interno. Tipo assim, $15 é o que se declarava que um tênis de uma marca renomada custava na China. Aí o governo federal estipulou uma sobretaxa chamada antidumping. Quando essa mercadoria chega no Brasil, para ser liberado, além do pagamento normal do imposto, também se cobrava por cada par de tênis essa sobretaxa antidumping. Não deixa de ser para proteger também a economia interna, né? Porque a aduana ela não tem uma função meramente arrecadatória. A função da aduana brasileira, além de uma regulação econômica, que procura disciplinar o mercado, mas sobretudo também de proteger a economia interna, proteger o consumidor,
proteger as empresas de modo geral para que não sofram uma concorrência desleal, né? Essa é a função predominantemente da aduana, que tem uma atividade não fiscal. Não apenas fiscal, né? Mas fiscal também. Falando dessa questão fiscal, a gente vai deixar para o próximo bloco a operação, né, fina estampa, que aconteceu e que é uma preocupação constante da Receita Federal, e a gente vai falar um pouquinho no próximo bloco. Já já a gente retorna ao programa Café com Direito.